Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai trabalhar com uma questãozinha do Enem, da parte de biologia, de um conteúdo muito importante que é ecologia. Então primeiro a gente vai dar uma lidinha no item, na questão, aí depois a gente vai trabalhar alguns conceitos aí que são muito importantes para você resolver essa questão. Vamos lá. O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite som semelhante a um assobio. A cada gestação gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversas pretendentes para namorar, à sua disposição para namorar. Essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu. Bom, como essa questão ela fala sobre ecologia, a primeira coisa que você tem que ter a ideia na sua cabeça é a seguinte, que a ecologia ela vai ser uma parte da biologia que vai estudar a relação dos seres vivos entre si e destes com o meio. Como ela é uma disciplina bastante abrangente, você vai precisar de diversos tipos de conceitos ou definições. Esses tipos de conceitos a gente vai chamar de conceitos ecológicos. Então, qual seria uma forma bem resumida de você entender o que é um conceito ecológico? Eles seriam termos ou expressões ou definições muito importantes para que você consiga entender biologia. De uma forma mais simples ainda, seria um vocabulário que você vai usar para conseguir conhecer essa disciplina que é tão importante, tão rica e principalmente que é extremamente cobrada no Enem. Então depois que ele te dá o texto, ele vai trabalhar com os itens. Na letra A ele coloca habitat, na letra B ele coloca biótopo, na letra C ele coloca nível trófico, na letra D ele coloca nicho ecológico e na letra E ele coloca potencial biótico. Essa questão é uma questão que você pode trabalhar de duas maneiras. Se você sabe o significado dos termos, é uma questão extremamente simples. Agora, se você não sabe o significado dos termos, aí ela se torna uma questão muito complicada, porque afinal de contas, se você não sabe o que cada um desses conceitos ecológicos significa, você pode ser facilmente levado a marcar um pelo texto que está trabalhado no início da questão. Então, para isso, o que a gente vai fazer aqui primeiro? Primeiro, a gente vai trazer alguns termos que são importantes, você dá uma revisada. Então, temos aqui. Observe aqui comigo. Um apanhado do que eu falei no começo da aula. Ecologia. Parte da biologia que estuda as relações dos seres vivos entre si e destes com o meio. Conceitos ecológicos. Conceitos importantes para o entendimento da biologia. Aí, a partir daqui, o que eu fiz com vocês? Eu trouxe uma revisão de todos os conceitos que são trabalhados no item. A partir do momento que a gente fizer esse tipo de revisão, a resposta automática ela vai surgir de uma maneira bem simples para vocês, ok? Então vamos lá. O primeiro conceito, que é o que ele trabalha em uma das alternativas, é o conceito de biotipo. Então vamos ver o que é biotipo. Biotipo é o conjunto de características herdadas geneticamente e adquiridas no ambiente que configura o indivíduo. Quando você vai lá e trabalha esse tipo de definição, você vê que em nenhum momento o item trabalha com esse tipo de informação. Mas por que você poderia ser levado a confundir? Eu repito, porque às vezes você não sabe o significado da palavra e por isso você pode ser iludido pelo texto do item. Então, biotipo não é a resposta para a nossa questão. Vamos para o segundo conceito ecológico que aparece em nossos itens. Níveis tróficos. Eles são as etapas ou níveis de uma cadeia alimentar. Então vamos imaginar que a gente tivesse uma cadeia alimentar boi, que é o nosso produtor, vaca, que seria o nosso consumidor primário, e ser humano, que seria o nosso consumidor, então, secundário. O capim, o boi
e o ser humano, nesse caso, eles representariam então os níveis tróficos dessa cadeia. Novamente, a gente tem um tipo de conceito ecológico que não é aquele aplicado à nossa questão. Em momento nenhum ele cita nada relacionado a nível trófico. Então, novamente, nós temos um conceito que não é aplicado ao direcionamento da nossa questão. O último tipo de conceito, que seria outro também bem tranquilo de você fazer a diferenciação, seria o potencial biótico. Só que esse é um item bastante perigoso, porque o aluno que se lembra do conteúdo de dinâmica populacional sabe que o potencial biótico ele está relacionado com isso aqui, com a capacidade reprodutiva de um organismo ou população. Quando você lê no texto que ele fala a respeito da reprodução desses organismos, o candidato mal preparado e que não tem os termos bastante esclarecidos pode fazer essa relação então de potencial biótico com o que está descrito no texto. Mas o aluno bem preparado não faz esse tipo de coisa, porque afinal de contas o potencial biótico está relacionado à capacidade reprodutiva, mas o que é trabalhado no texto tem muito mais informações do que isso. Então, por isso que, novamente, nós temos um item que não vai ser a resposta, ou seja, o potencial biótico ainda não é o nosso conceito. Os dois últimos conceitos eu deixei para o final, primeiro, porque eles são os conceitos, talvez, essa questão, que sejam os mais importantes de você rever, que é o conceito de habitat e o conceito de nicho ecológico. São conceitos extremamente simples, mas a maioria dos alunos tem uma pequena dificuldade em diferenciá-los. Então é por isso que a gente vai trabalhar mais em cima desses dois conceitos. Então vamos ver o que é habitat. Local onde vive um determinado organismo. Ou seja, a palavra-chave para habitat é o local onde você encontra o organismo. Só que se você quiser usar uma palavra bem simples, para você memorizar a relação de habitat com a sua definição, é só você lembrar da palavra endereço. Então, se você lembrar da palavra endereço, por que você vai fazer essa relação muito fácil? Porque o endereço não é o local onde você vive, onde você é encontrado. A mesma coisa vai acontecer com o habitat, só que dessa vez vai ser para um determinado organismo da natureza. Apesar desse ser um item muito, mas muito importante, ele ainda não é a nossa resposta. Porque, afinal de contas, por mais que informações sejam descritas a respeito do tamanduá, o seu habitat não é tão mencionado nesse item. Já que nenhum dos outros conceitos seria a nossa resposta, sobra então a nossa alternativa correta, que seria o nicho ecológico. Quando no texto ele descreve os predadores, as possíveis fêmeas que ele pode se reproduzir, entre as outras informações, como época do ano de reprodução, entre outras coisas, ele está definindo o nicho ecológico desse organismo. E olha por quê. Olha o que é o nicho ecológico. Função que o organismo exerce em seu habitat, como, por exemplo, a sua alimentação, o abrigo, a reprodução e os seus inimigos naturais. Ou seja, tudo que ele cita em relação ao tamanduá está relacionado então com o seu nicho ecológico. Aí você me pergunta, bom, se eu peguei uma palavrinha endereço e fiz a relação com habitat, existe outra palavra que eu posso fazer relação com nicho ecológico? Posso. Você pode fazer a relação então do nicho ecológico com a palavra profissão. Então você pensa, profissão não é o que você faz a sua vida? Então você imagina tudo que o organismo fizer para a sua vida em relação ao habitat onde ele está localizado, esse tipo de conceito vai ser relacionado com o seu nicho ecológico. Mas uma coisa que você deve estar se perguntando nesse momento é o seguinte, bom, se habitat e nicho ecológico são conceitos tão diferentes, por que alguns candidatos ainda insistem em confundir esse tipo de relação? Por um motivo bem simples. Quando eu uso a palavra hábito, eu estou fazendo referência ao que eu faço. Só que quando eu faço o uso dessa palavra, eu posso confundir então hábito com habitat. Mas na verdade eles são coisas então completamente diferentes. Então, já que são muitos conceitos que você vai ter que trabalhar, sempre use certas
informações para você memorizar melhor e principalmente para que essas informações possam ficar de fácil acesso. Então, para a aula de hoje, o endereço fazendo relação com o habitat e a palavra profissão fazendo relação com o nicho ecológico. Voltando à nossa questão, então, nós observamos, sendo assim, que a alternativa correta seria nicho ecológico. Ok? Então, até a próxima aula. Muito bom. Boa tarde e obrigado.